agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12. Hoje, terça-feira, 7 de maio de 2013. Participe 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Estado de São Paulo destaca: Fife será ministro de Dilma, mas continua vice de Alckmin. Não tem jeito de tirar de vice, né? Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro. Vontade não falta, né? Mas não tem como, né? Na verdade, o vice do governador Alckmin está rompido politicamente. A verdade é essa, né? Ele é do PSD e está rompido com o governador. O governador não pode nem tirar férias e nem viajar por muito tempo. A assessora diz que Kirchner recebia sacolas de dinheiro. Por que será que eu não estou surpreso? A Folha de São Paulo circula destacando cortes no Senado poupam regalias e auxiliar de check-in. Pois é, auxiliar de check-in. Nunca tive isso, hein? Eu que fico na fila. Vice de Alckmin adere ao governo e será ministro. Caseiro diz que teve ordem para queimar colchão de PC Farias. No Brasil Mas eu nem, uma piada, né? Mas eu nem sabia que ainda estava para ser julgado os homens. 17 anos depois. É uma vergonha, né? Impressionante. Esse país, para alguns, o crime compensa, né? Carandiru, 20 anos, PC 17. É uma notícia que chama a atenção da sociedade, né? Operadoras de saúde deixam de vender plano individual. Agora, plano de saúde só por pessoa jurídica, ou seja, você tem que se associar a alguma empresa, alguma entidade, algum sindicato. Sindicatos. Sindicato ou uma empresa particular, ou uma empresa familiar, melhor dizendo, né? A Folha Metropolitana, o jornal de Guarulhos, circula destacando: o Ministério Público investiga superlotação de ônibus municipais em Guarulhos. Olha, nós temos informações, não é só questão de superlotação, não. É em relação também à licitação dos micro-ônibus. Houve denúncias de peroeiros e ex-peroeiros. O Roberto Samuel deve ter acompanhado também, né, Roberto? Nas redes sociais, denúncias de busca e apreensão em algumas cooperativas de Guarulhos. Pelo menos uma parte da informação está confirmada. Essa investigação do Ministério Público. Vamos aguardar o desdobramento. Agora, investigar superlotação nós temos em todas as cidades do Brasil. Olha, eu vou te dar um dado que eu vi agora pela manhã. Da Armênia para cá, as peruas, no final da tarde, ontem eu observei as orcas, abrindo a porta, falando para o passageiro, tem um espaçozinho para você entrar, e alguém empurra do lado de fora para conseguir fechar a porta. Esse tipo de veículo não é mais possível. Mas é uma vergonha a superlotação que as orcas fazem do trajeto. O vereador Geraldo Celestino, que estava andando de perua, vereador, quando o senhor for na orca, vai de cuecão de couro, viu, mano? Porque dentro da orca é feia a coisa. O vereador Geraldo Celestino deve estar nos ouvindo agora no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, se recuperando uma cirurgia. Ele fez a cirurgia do braço. Correu tudo bem e deve ter alta hoje ao meio-dia, Roberto? Exatamente. Ontem, por volta das 19 horas e 30 minutos, eu conversei com o Dr. Sérgio Kekia, que foi o responsável pela... Dr. Sérgio Kekia. Que hora você falou com ele? 19h30. 19h30. 19h30 conversei com o médico responsável. Ele disse que a operação correu tudo bem. Na verdade, era o rompimento de 3 tendões do ombro direito. Foram recuperados e hoje ainda ele deve ter alta. E a Folha Metropolitana ainda destaca: o Estado vai instalar câmeras em 176 escolas da cidade. Aleluia. Demorou, hein? Só ver se vão funcionar, né? Porque na Câmara, por exemplo, tem câmera e não funciona. Vou fazer 2 observações. As escolas municipais ainda não têm, nem prometeram ainda. E observem no Rio de Janeiro, mais uma vez, a câmera de segurança dentro do ônibus, como é importante, né? Observem isso. Eu gostaria só de lembrar que há alguns anos, houve um início de tentativa de colocar câmeras nas escolas. Vocês devem lembrar que começou uma discussão sociológica, filosófica, dizendo que tiraria a liberdade dos alunos, tal, e aí desistiram da ideia.
Não, a segurança agora fala mais alto. Né? Bem Lógico. mais alto. Também não vão pôr câmeras no banheiro, né, gente? Não, tem que ter lógico. um bom senso, né? É o que acontece com a cidade. Mas sou a favor de maioria colocar das cidades dentro das hoje salas. Você é vigiado 24 Agora, horas. as escolas particulares já colocam dentro das salas. E Eu os pais acho- têm acesso pela internet. Perfeito isso. Tá certo? E uma notícia, o Arnone comentava comigo aqui, Pagodeiro será julgado amanhã. Virou uma novela. Ele apareceu de novo na Record. Ele já tinha aparecido vestido travestido de Raul Seixas, Raul né? Seixas. Um Raul Seixas piorado, na verdade. Bem piorado. Agora ele apareceu de cara limpa, junto com o seu advogado de novo, Ademar Silva de novo, né? E dizendo que ele vai estar presente no julgamento, que ele é inocente, aquela história toda. Olha aquela- Era um tapa na cara da justiça, aquela aparição dele Eu perto da falei lei isso. eleitoral, que Aquela- não podia Nossa, prender, que que foi uma absurdo. vergonha, né? Aquilo foi um assinte. É. Aquilo foi um disparate. Né? Esperamos que a Aliás, o justiça que seja no Brasil feita, né? acontece desse tipo de assinte, né? Ah, mas 20 aquilo anos ali para é jogar. chutar a cara da justiça, né? É isso. Olha, a pessoa, uma pessoa assassinar a outra na frente de câmeras, fugir das 24 horas do flagrante e depois se apresentar, desculpa, eu acho isso também uma grande ofensa. Eu também acho. É. Superado. Vamos Né? ver o que acontece agora, né? Bom, e a expectativa hoje, com a licença médica do vereador Geraldo Celestino, o primeiro suplente do PSDB, Cícero Mossoró, presidente do Cine Lotação. Verdade. Justamente hoje, hein, que a manchete da Folha fala sobre o transporte coletivo. Então, o vereador Mossoró, em exercício, já terá o que discursar hoje. Ele que foi candidato várias vezes, nunca chegou ao exercício da vereança. Hoje ele chegará. Hoje ele chegará a esse Agora, a exercício. bem da verdade, a votação dele me surpreendeu nessa eleição. Com Me certeza. surpreendeu. Foi muito Até porque tinha pouquíssimos. o alemão, que era do setor do transporte, com Pelo apoio, PT. com apoio do PT. Que lá, defendeu, né, que do pegou PT. muitos votos o alemão da lotação. Também, mas, Mas o Mossoró o dele Mossoró foi o muito. que surpreendeu realmente. surpreendeu. Olha, em alguns Tomara que ele nos surpreenda também agora na frente, numa cadeira. Eu na acho que Câmara, chegou se a 70 sessão vai ser votos tensa, próximo, né? hein? Ele deixou de ser eleito por pouco, né? Pouco menos de 100 votos. Aliás, acho que ele foi dormir vereador e acordou suplente. Na verdade, ele estava bem acordado, ele não conseguia dormir. Né? Não chegou a dormir, né, Pedro? É Essas horas verdade. assim você não Em alguns consegue. momentos ele estava na frente de Vitor da farmácia e depois acabou Não, caindo. do Gilvan, né? É de Gilvan Passo, desculpa. Ó, o Vitor estava na frente. É. Vamos dar um rápido intervalo, aproveite e participe. 2451-2121, 2459-2727. Só antes, o Flamengo perdeu, né? Em Guarulhos, né? Flamengo não, Corinthians. É, o Corinthians. Corinthians. É, Tá bom. 1-0. 1-0. 1-0. E me disseram que tinha pouca gente no estádio, hein? Me falaram que tinha um pouquinho mais do que o normal. Ele caiu para terceiro lugar, é isso, Virgílio? Terceiro Essa lugar. referência de normal é que é discutível, né? Muito normal. Quer dizer, normal para o Corinthians. Sabe o que é? Tá faltando uma liga. Da justiça? Não, uma liga do clube com a cidade agora. Distanciou esse negócio do Corinthians. Não É tem? verdade. Distanciou. Pode ser. 2 minutos e voltaremos. A primeira FM do Brasil. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Invista na sua tranquilidade e da sua família. Invista em seguro. Fale com a Guaru Corretora de Seguros. Seguros patrimonial, residencial e de automóvel. Fones 2087-3283 ou 98419-4151.
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. O Sindicato dos Químicos de Guarulhos é uma entidade comprometida pela defesa intransigente dos seus representados. Auxílio creche, licença para o trabalhador na adoção de crianças, participação nos lucros e adicional noturno de 40%. Para mais informações, acesse o nosso site www.sindiquimicos.org.br ou pelo telefone 2409-7800. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. 102,5 impressa. 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727. Expectativa agora é quanto tempo o vereador Celestino ficará ausente de licença médica. Alguns dizem que a recuperação será lenta, hein? Mas nada impede também de comparecer às sessões com o braço imobilizado, não né? Fala com o braço? É. Bom, e Porque, doutor, tem um detalhe aqui que chama atenção. Tem um poste lá no estacionamento do Flamengo, tá vendo a foto? Crinou, tortou, tá pra cair o poste. A Torre de Pisa? É, a torre de Pisa. ameaça cair. Fernando disse que já fez algumas reclamações, mas não foi atendido. O poste não tem lâmpada, não serve pra nada, lamenta. Mas tá lá, e é grande, hein? O Flamengo, clube responsável pelo estádio, por meio do presidente Joaquim Mangueira, disse que fez uma solicitação ao Departamento de Eletricidade da Prefeitura, que foi ao local, tirou a lâmpada e voltaria para trocar o poste. Não voltaram até agora. Levaram a lâmpada, né? Nós vamos cobrar novamente para eles irem lá, afirmou. No entanto, a Prefeitura informou por meio de nota que a Associação Atlética Flamengo possui uma concessão de direito real de uso da referida área, onde se encontra o estádio. Cabe à associação toda a manutenção do espaço dos equipamentos, incluindo o referido poste. Ah, pera aí, gente. Como é que você vai contratar alguém particular para retirar um poste? Também é complicado, né? Não, mas o que a Prefeitura está dizendo é o seguinte, não Não, é o Flamengo certo. que tem a concessão, É. é o Flamengo que tem que sim, dar manutenção concordo com da a área. prefeitura. Então devolve a lâmpada. Mas quem tirou foi a Prefeitura. A lâmpada é cara, sabe? Uhum. Mas o poste está feio mesmo, está torto, hein? E perigoso, E né? perigoso. Também só enfeia lá, né? Não serve para nada. Mas é isso aí. Até por causa de um poste. Quando o time tá ruim, filho. Mas tem conserto ou tem que tirar? Não, tem que tirar. Isso aí já era. Ah, mas você vê que na Torre de Pisa deram um conselho, deixaram a torta lá, mas tá Se lá. bem que você amarrar a corda aqui e puxar com um jipe, é na volta, volta. Não fala em Egito que eu lembrei do... Toda vez que fala Egito, eu me lembro de uma frase da sua coluna há muitos anos. Ligou o celular? Não conseguiu? Não, na verdade, é o vereador Guti que está tentando falar comigo. O vereador Guti, no próximo intervalo, eu consigo falar com o senhor. Nesse momento, estamos no Agora ar. não dá, está aqui no ar. Hoje temos sessão na Câmara lá. Municipal, como já adiantamos, com a estreia do Cícero Mossoró como vereador. E nós temos aqui, Pedro, 6 itens para serem discutidos. Só? Exato. E os 3 primeiros não devem ter ainda parecer técnico, viu, Pedro? Então vamos lá já para os que devem ser discutidos hoje. Nós temos aqui um projeto de lei do vereador Edmilson Americano, que obriga os estabelecimentos comerciais da cidade a instalarem lixeira na porta de seus comércios. Projeto de lei 239 de 2009. Hein? Era uma lei do bom senso, né? Se todo mundo colocasse um cesto de lixo no seu estabelecimento comercial, as pessoas teriam onde jogar lixo, né? O que custa também? Ó, do vereador Guti, nós temos aqui um projeto de lei que regulamenta a oferta de serviço do tipo couvert no município de Guarulhos. Eu acho que estava faltando isso daí. Qual a ideia? Não cobrar ou cobrar? Eu acho regulamentar, né? Fundamental quer dizer que pode cobrar 20%, 10%. Mas... Você cobra o que bem entende, né? Agora você aceita se você quer também um couvert. Olha, eu fui num restaurante lá que eu queria
cobrar, entendeu? Porque o cantor era ruim demais, viu? É o couvert artístico? É o couvert artístico. Couvert Ah, o artístico. couvert artístico, quer dizer? Agora você Não explicou. precisa regulamentar como o couvert artístico. Não sei. deve ser O alguma couvert artístico interpretação. não é obrigatório. A entrada, sim. O couvert artístico, não. Mas algumas casas exigem, até pela ignorância do cidadão. Mas não é obrigatório, não. É, o simples fato de você entrar no estabelecimento, às vezes você nem ouve, porque nem fica sabendo que tem alguém cantando lá. É. Ou até te irrita. Ou porque o cara canta Exato. bem, você pensa que é um CD que está tocando, ou porque o cara é ruim demais, É. mas eles cobram. Na verdade, quem tem que pagar um cachê para o artista é a casa. Exatamente. Se o cidadão quer pagar o couvert artístico, se ele gostou do artista, ele pode Então é pagar. melhor cobrar a entrada e resolve o Exatamente. problema. Bom, mas como o vereador Augusto está tentando falar comigo, daqui a pouco eu já pego essa informação com ele. O projeto tem mérito, porque muita Eu gente acho é cobrada na ignorância. Algumas casas agem de má fé. Bom, e por último nós temos aqui o projeto de lei do vereador João Dácio, assinado com o vereador Gilvan Passos, que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública. Um projeto quase que já deveria ter sido discutido. Nós temos também... Esse projeto é importante, vamos esclarecer pelo seguinte, por exemplo, vem um deputado federal, apresenta uma Exato. emenda em Brasília, 1 milhão para comprar coletes à prova de bala, precisa desse fundo. A verdade é essa, que é uma verba carimbada. Então, é um projeto importante. E até que você percebe que até um vereador do PSDB assinou junto, né? Sim, O bastante João interessante. Dácio, que é do PTN, e o Gilvan Passos, que é do PSDB. Bom, E vai, Roberto? no grande expediente nós temos 14 requerimentos e deliberações de projetos, né? Entre os requerimentos eu quero destacar aqui, o vereador Laércio Pereira está pedindo informações sobre sistema de tráfego entre avenidas Otávio Braga de Mesquita e Monteiro Lobato. Temos informações do Heleno Metalúrgico pedindo informações referentes à utilização de segundo e terceiros andares do Hospital Pimentas Bom Sucesso, localizado ali na região da Parque das Quer Nações. saber para que é usado? Como é que está Me o permita. andamento do... Me causa estranheza. Não tem nada sendo utilizado no segundo e terceiro andar. É a informação que eu tenho até o momento. Qual é o vereador que está pedindo? O Heleno. Laércio Pereira? Não, o Laércio Pereira? É isso? Não, isso aí é uma estruturação do sistema de tráfego. Ele né? é do PT, não é isso? Isso. Me causa estranheza, um vereador da base aliada, que é do PT, fazer um Já requerimento não- para perguntar sobre trânsito. Não se faz mais base aliada que nem fazia Não, antigamente. mas isso aqui ele resolve num telefonema, ou deveria resolver num telefonema. O secretário é do mesmo partido. O secretário, o assessor do secretário, o diretor, o chefe de seção, divisão. Alguns requerimentos, algumas respostas, Pedro, alguns vereadores acabam utilizando isso como uma forma de prestar serviços de prestar informações para a população. A população pediu para ele alguma informação, ele pega um documento oficial e passa entregando nesses locais, informando a Fazendo informação média. oficial. Passando informação, digamos Fazendo assim. média. né? Mas, bom, você não quer dizer, mas não. Tá certo. E imagine o seguinte, você mora na rua Brás Cubas, por exemplo, e aí tem um problema de limpeza. Aí você fala com o Eu vereador, resolvo. aí o vereador vai, faz o requerimento, é feita a limpeza, Isso é tudo vem a isso. resposta, Não é mais aí fácil. ele passa em todos os Mas prédios, não é está mais fácil distribuindo. ligar e falar e resolver o Sim, problema? só que aí não tem um documento provando que o senhor fez esse tipo Ele de quer- Ah, Isso aqui é é o chamado test- autorizo. Não, isso aqui é o atestado de paternidade. Exato. Fui eu que iniciei o projeto. Exatamente. Eu prefiro resolver, mas tudo bem, vai. Mas aí você não consegue explicar, provar para todo mundo que foi você que Olha, dinheiro resolveu. público a gente vê como é que roda. Nós estávamos na matéria na televisão, eu nem sabia que existia isso, lamentavelmente, né? Uma coisa linda e, por outro lado, lamentável. Na cidade próxima a Campinas, ali onde nós temos a refinaria de petróleo, como é que chama a cidade? Paulínia? Paulínia. Foi construído um centro cinematográfico, um Hollywood brasileira, há algum tempo. Custou só 490 milhões de reais. Porque a cidade tem dinheiro, né? Porque tem negócio de petróleo e tal. Ali era para fazer filmes, para aulas, um restaurante, uma cidade cenográfica. É lindo, é grande, lindo, um negócio enorme. O atual prefeito resolveu parar com tudo. O restaurante que nunca foi inaugurado, tá até com as portas trancadas, tudo quebrado lá dentro, um negócio enorme, lindo. As casas cenográficas, tudo caindo os pedaços. O local de filmagem, já foram rodados alguns. O primeiro filme que foi rodado lá foi a Menina da Porteira, inclusive. Cidade cenográfica, tudo caindo, tudo abandonado. E a prefeitura não deu resposta nenhuma para a imprensa, só nota por escrito, estamos observando. 490 milhões de reais para fazer uma Hollywood brasileira. É muito Né? dinheiro.
Me lembrou aqui o Vasconcelândia, mas lá foi construído, gastou-se 500 milhões de reais e está lá abandonado. Uma parte aqui. Público. O repórter Gutenberg Tavares, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, colega do estúdio, bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Pedro, falo nesse momento do segundo DP, já estive no primeiro DP também, e nenhum desses distritos policiais houve flagrantes. Agora, ontem na Paulo Facchini, dentro da padaria, de uma padaria ali, teve um caso de furto, uma pessoa tomava café durante a madrugada, teve a bolsa furtada. Também na Paulo Facchini tivemos um roubo a um pedestre, a pessoa passando teve a carteira roubada, foi abordada por 2 pessoas, um veículo furtado dentro do estacionamento da Antônio de Souza e uma moto roubada no Jardim Moreira. Essas são as principais ocorrências registradas no primeiro DP, no segundo DP nenhuma ocorrência nem nesse nível, Pedro. Quer dizer que bolsa furtada dentro de padaria, é isso? Isso, a pessoa tomava um café e de repente numa distração teve a bolsa furtada, indaguei a equipe do primeiro DP sobre a responsabilidade do estabelecimento, enfim, eles falaram que em casos como esse, o estabelecimento costuma ressarcir a vítima e a pessoa só foi até lá mesmo por conta dos documentos. Só uma pergunta. Também o Copom informa que não houve nenhuma ocorrência durante a madrugada de maior gravidade, nenhum homicídio na cidade de Guarulhos nessa madrugada. A padaria não tinha câmera de segurança, Gutenberg? Enfim, justamente por isso. A padaria tem a câmera de segurança, vai ressarcir a vítima, porém, por ter roubado, foi na bolsa ter alguns documentos, a pessoa teve que ir até o distrito policial registrar esse boletim de ocorrência com relação aos documentos, mas os pertences seriam aí ressarcidos pelos proprietários da padaria. Tá ok, obrigado, Gutenberg Tavares. Falando ainda em casos policiais, ontem repercutiu nacionalmente, né? 800 quilos de maconha foram apreendidos em Guarulhos, junto com uma carga de frango. Né? Coitado dos frangos, né? Tudo Você chapado. sabe que já era um trabalho. Não estou sentindo nada. Uma investigação que vinha há cerca de um mês. E ontem foi, lógico, uma denúncia em cima daquele caminhão. Mas já é efeito dos raios-x colocados nas estradas. Você passa com o caminhão, sem saber que está sendo monitorado, um carro passa ao teu lado, mas ele tem um raio-x que vai vendo o que você tem dentro da carga. E isso está dando prisão que não acaba mais depois que instalaram os raios-x. Vai encarecer o produto, né? Ou vai voltar o sistema das mulas antigas, né? No corpo, né? Eu acho que vai Pequenas quantidades, né? Mas não tem razão, vai acabar esse transporte em grande escala, né? Não dá mais porque os raios-x pegam. Agora, eu estava vendo uma matéria sábado do contrabando de pneu, acharam um esquema legal para fazer. O cara põe um carrinho, porque eles colocavam 2, 3 pneus dentro do outro, a polícia começou a desmontar. Então agora como é que faz? Pega um carrinho velho, com 4 pneus velhos, você está precisando de 4 pneus de Corsa, o cara pega um Corsinha velho, atravessa a fronteira, põe pneu novo e volta de pneu novo. Lá eles fazem uma raspagem naqueles pelinhos, tem uns pelinhos que nem pneu de bicicleta, eles têm um cortador, eles cortam aquilo lá tudo com estilete, o cara anda numa poça de barro para lá e para cá e depois vai embora. Aí começaram a descobrir que tinha um carrinho velho lá que ia 5 vezes por dia para o Paraguai e voltava. É um novo sistema formiguinha. E vale tanto a pena assim? É metade do preço, para baixo da metade do então, preço. O preço do pneu está caro no Brasil, né? Muito caro. Se bem que aqui de vez em quando você acha o pneu. O chinês, né? Está chegando. O China. O China lá então é metade da metade. Vamos lá, um rápido comercial, aproveite e participe, 2451-2121, 2459-2727, depois do intervalo, informações sobre a Câmara Municipal, 2 minutos. A primeira FM do Brasil, Rádio Imprensa. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia.
Guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil. Dedicado à qualidade de vida e segurança dos trabalhadores. Lutando pela formação e qualificação profissional. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Conheça o nosso trabalho. Acesse www.cntq.org.br. No Roda Center você encontra os melhores serviços de mecânica em geral. Autoelétrico, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento. Roda Center, Avenida Monteiro Lobato, 859. Avenida Papa Pio 12, 69. E agora também na Monteiro Lobato, 5280, em Cumbica. Roda Center, o primeiro centro automotivo de Guarulhos com tradição, honestidade e inovação. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. Radar de Notícias 102,5. Imprensa FM. 26 minutos, 7h26, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727, conosco já no estúdio, Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Roberto Samuel, amigos da Rádio Imprensa e da TV Cantareira. Vou completar então a informação noticiária do Flamengo aqui de Guarulhos, Pedro, que perdeu para o Batatais, né, no último domingo por 1-0, havia ganho do Batatais lá em Batatais por 3-1, e em casa acabou perdendo pelo placar de 1-0. Piada pronta, o jogo não foi batata, hein? Não foi batata. O Flamengo tem chance ainda de classificação. O Marília é o líder com 8 pontos, agora nessa segunda fase. O Batatais vem com 6 pontos em segundo. O Flamengo é o terceiro colocado com o Independente, mas o Independente Flamengo tem 4 pontos ganhos. E o Flamengo tem mais 2 jogos a realizar. Um fora de casa, vai pegar o Marília, que é o líder, lá em Marília, amanhã, dia 8, né? À noite? Às 20h30 em Marília, na distante cidade de Marília. É longe mesmo. E depois joga em casa, a última partida dessa fase, dia 12, que é domingo, né? Às 10 horas em Guarulhos contra o Independente. Ainda tem chance de classificação, mas ficou mais difícil com essa domingo derrota. Agora, dia das mães, tem jogo? A federação não perdoa, não. Não. Nem a mãe. Nem Pensamos junto. Sobe quantos, Virgílio? O campeão e o vice ou somente o campeão? São 2 grupos agora nessa segunda fase, Roberto. 2 grupos de 4. Os 2 primeiros de cada grupo sobem para a Série A2. Agora, Virgílio, comentaram comigo o público baixo, cerca de 1.000 pessoas. Pois é, essa é a média do Flamengo, né? Sempre foi essa Mas média. tanto lutamos e gastamos para ter um estádio para quê? 20 mil? Tem 15 mil, a exigência 15 mil? é 15 mil. Tá bom. Temos 15 mil lá? Não, nunca vi. Nunca vi. Não, tá bom. Temos capacidade? Sim. Mas se bem que aquela bancada do outro lado lá dos prédios lá, acho que continua interditada. Nunca foi utilizado. É um embrólio. E completando o futebol profissional da cidade, o AD Guarulhos jogou no final de semana e infelizmente foi goleado pelo Atibaia por 7-2. Ai. 7-2. Esse AD Guarulhos também, vou te falar, deixa pra lá, né? Não vou nem falar, né? Quer falar de transporte, Virgílio? É verdade. Um destaque aqui da Folha Metropolitana, Pedro, dizendo que o MPE investiga superlotação de ônibus municipais. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Estado, o MPE, instaurou um inquérito para investigar a superlotação de ônibus municipais. A suspeita de que o sistema de transportes com ônibus e micro-ônibus não tenha absorvido a demanda de passageiros após a proibição de circulação dos peroeiros por decisão judicial desde 15 de fevereiro. Segundo o promotor de justiça Zenon Lotufo, a investigação teve início após reclamação de populares. Ele solicitou à prefeitura uma diligência em pontos de ônibus, o número de reclamações no Disque Transporte sobre as más condições dos ônibus e a lista de multas às empresas de ônibus por causa de atrasos na saída. Eu dizia aqui, em toda cidade do mundo, nos horários de rush ou de pico, como queira, você vai encontrar ônibus lotado, reclamações. É difícil você satisfazer a toda essa clientela. Agora, que tal? Eu acho que está faltando um pouco de profissionalismo. Fui até bonzinho, um pouco é pouco mesmo.
está faltando é profissionalismo. O que nós estamos recebendo de denúncias é que alguns micro-ônibus, os micreiros, não estariam cumprindo seus horários e itinerários, né? A verdade é Eu essa. vivi essa situação sábado, Oi. tentando pegar um micro-ônibus no terminal São João até o Fortaleza. Uma demora tremenda, uma fila quilométrica e depois o micro-ônibus, uma verdadeira lata de sardinha. Eu já recebi informações de agentes de trânsito que já foram buscar o micreiro em casa. Tipo assim, você tem que fazer, tem que ir trabalhar. Já aconteceu isso. Eu culpo as empresas, desculpe, eu culpo as empresas, porque as empresas são as grandes responsáveis. Responsável que eu falo no bom sentido, é a grande empresa, o transporte público municipal é baseado, é ancorado nas grandes empresas. Os micro-ônibus e as perua sempre foi um adendo, sempre foi um paliativo. Então, o transporte público sempre foi ancorado nas grandes empresas. Mas as reclamações estão vindo dos micros. Perfeito, por quê? Não há profissionalismo. Tá, olha, logo no lead aqui da reportagem, a reportagem diz que há suspeita de que o sistema de transporte não conseguiu absorver. Eu acho que não. Não conseguiu. Gente, olha, é um absurdo o quanto, viu, Pedro? Não é somente. Antigamente a gente só pensava nos picos na parte da manhã e à noite. Durante o dia já cria-se alguns picos próximo ao horário do almoço também. Agora, Roberto, vou confessar que é minha ignorância também, viu, Virgílio? Você lembra que eu comentei que outro dia eu peguei um ônibus, paguei R$3,60, semana passada eu paguei R$4. Eu não sabia. Em Guarulhos, por incrível que pareça, nós estamos muito à mercê do transporte intermunicipal. Sempre foi. Mas para se locomover aqui dentro de Guarulhos. Sim. Né? E eu não sabia disso. Determinadas linhas intermunicipais têm preços diferenciados. Eu não sabia disso. Nossa, eu não sabia disso. Sempre teve. Olha, e muitas vezes, Pedro, a pessoa ela pega um pequeno percurso, mas ela acaba utilizando um ônibus intermunicipal, porque somente aquele ônibus intermunicipal passa naquele trajeto que ela necessita. É o meu caso. Verdade. Eu precisava ir para o centro de Guarulhos. O ônibus que eu precisava tinha que ser intermunicipal. Embora o trajeto seja municipal. Eu estivesse ali na Vila Augusta. Sim. Olha só. Olha, não conseguimos até hoje equacionar a questão do transporte público municipal. E passa também pela questão do intermunicipal com o governo do estado. Nós temos que equacionar tudo isso. Sim. Tá certo? E a questão também do profissionalismo e da fiscalização. Os perueiros estão fazendo falta? Estão, mas não é pelos perueiros. É pela falta de oferta de transporte coletivo, de ônibus, realmente. Agora, aqui esse corredor de ônibus, eu estava pensando, Roberto, nós fomos lá, aquele corredor Secap Taboão, vírgula. Taboão, vírgula. Que Taboão aquele ali? Ele só passa ali na Baquirivu. O pedaço sempre ali é uma estação no meio do nada. Sim. Que fica a 3,5 km do Secap. Sim. Que é mais fácil, talvez, ir a pé do que de ônibus. Sim. É o Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos demais presentes ao estúdio e principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Eu estou aqui no Paravente, Pedro, na rua Vitor Costa, aqui ao lado da UBS, da Policlínica Paravente, ao lado de uma enorme cratera aqui que já se formou há cerca de uns 3 meses aqui. Essa cratera ela foi notícia nos jornais da cidade no final de semana, porque um veículo acabou caindo aqui. O que acontece? Segundo os moradores aqui me informaram, Pedro, aqui é um recuo de uma rua, mais ou menos uns 5 metros, havia um muro de arrimo aqui, só que com a incidência das últimas chuvas aí de verão, esse muro desmoronou de vez. E a prefeitura já mandou equipes aqui, ficou de arrumar e até hoje não. O que acontece? Como é um recuo de rua, não há nenhuma sinalização, motoristas às vezes que não conhecem a região acabam entrando aqui desavisados. E quando é à noite, a situação se torna bem mais perigosa, Pedro. Repita o endereço, Rodrigo. É rua Vitor Costa, aqui Jardim Paravente, cerca de 100 metros da Policlínica Paravente. E qual é o problema aí? É uma cratera que se formou num recuo de rua, Pedro. Cerca de 5 metros mais ou menos aqui, um pequeno espaço, só que não há nenhuma sinalização aqui. O que acontece? Os motoristas que não conhecem aqui a região acabam entrando desavisados e isso é grande risco de acidente. Na sexta-feira à noite, na última sexta-feira, um casal com um carro acabou caindo aqui, por sorte ninguém se feriu.
Rodrigo, por gentileza, ligue 2475-6996, é o telefone da Secretaria de Transportes, peça sinalização e fotografe, tá ok? Vamos publicar no Facebook. Ok, Pedro, bom dia. Obrigado, Rodrigo Souza. Só complementando essa questão do transporte, Pedro, pare e pense, da região central, para você ir para a periferia, sentido Taboão, sentido Secap, quantas vias nós temos hoje? Tem pouquíssimo. Nós temos duas, a Tiradentes e a Monteiro Lobato. Fora essa, nós não temos mais nenhuma grande via de grande fluxo. Você deve se lembrar, certa vez, quando a Tiradentes tivemos um problema... Tancredo Neves. Sim, você deve lembrar, quando nós tivemos um problema ali na Tiradentes, quando um circo tentou tirar... Sim. Ela travou a Tiradentes, e aí a Tancredo Neves ficou completamente travada, a Monteiro Lobato e a João 23, que era uma opção pequena. Só para finalizar, Pedro, eu tenho informação de usuários reclamando da linha 276, que é Cocaia Shopping, passa aqui na Rua Cachoeira, Sim. Passa no Tranquilidade, Shopping e tal. Atrasos nessa linha. Uma usuária me relatou ontem que por volta das 19 horas ficou 1 hora no ponto esperando esse A linha 276. É um micro ou um ônibus convencional? Ônibus convencional. Então fica a reclamação aí. Nós temos que ter o telefone, é o 2475-6996, serve para esse tipo de denúncia também. Às vezes pode ser até problema de coordenação do fiscal da linha, às vezes, né? Com tanta tecnologia, não seria o caso já de fazer uma espécie de monitoramento onde cada ônibus está tendo uma espécie de central? Eu acho que as empresas já têm. E a prefeitura não tem esse controle para saber, olha, esse ônibus está muito atrasado, o trânsito está mais ruim. Bom, eu só quero passar uma informação aqui antes que eu me esqueça, que ontem, pelo menos 3 pessoas me reclamaram, ali na Vila Fátima, a prefeitura acabou fazendo a limpeza, o corte de grama e a poda de algumas árvores, isso já há alguns dias. Só que não foi recolhido esse material. Resultado, a própria população do entorno, vendo aquele monte de material, acabou jogando mais lixo ainda. Jogou em tudo. Aproveitando. Né? Aproveitando. Inclusive tem até um sofá. Olha só você. Tá certo. Vamos lá, um rápido intervalo. Aproveite e participe. 2451-2121 ou 2459-2727. A primeira FM do Brasil. O Sindicato da Alimentação de Guarulhos e Região oferece diversos serviços aos seus associados. Colônia de férias, dentista, quadra de esportes, salão de beleza. Acesse o site Saiba Mais, www.sindalig.org.br. A sede do sindicato fica na Rua Arminda de Lima, 304, Vila Progresso. Fone 2408-9847. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Estúdio de Beleza by Jorge. O endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Avenida Paulo Facini, 1817. By Jorge. Telefone 2461-2255. Estúdio de Beleza by Jorge. O Sindicargas de Guarulhos oferece diversos serviços gratuitos para toda a sua categoria e aos seus dependentes. Atendimento médico em neurologia, ortopedia, endocrinologia, ginecologia e outros. Parcerias com dentistas e clínica de olhos. Orientação jurídica e serviço de cabeleireiro. Convênios com escolas de idiomas, faculdades e autoescola. O Sindicargas de Guarulhos é presidido por Irapuã Siqueira e está localizado na Avenida José Lourenço Neves, 346, Jardim Bom Clima. Telefone 2441-4974.
A ProGuaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você, não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a ProGuaru 2475-9000. ProGuaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia, guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. 102,5. 7 horas e 40 minutos, 7h40, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Conosco aqui no estúdio, Inajara Nogueira. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Vamos lá. Vamos lá para as reclamações dos ouvintes de hoje. O Manuel do Centro, ele reclama que nessa última semana ele tentou pegar vários ônibus de várias linhas e ele é deficiente físico, cadeirante. E todos os elevadores para acesso ao ônibus estavam quebrados. Ele não conseguiu... O quebrado, às vezes, o motorista não quer fazer funcionar. Ou não sabe. Ou não sabe como é que faz, né? O Netinho, do Sindicato dos Alimentos, informa que a obra de readequação ali em frente à Todd já está começando. Foi anunciado que ela iria começar ontem, mas hoje eles já pediram para as pessoas tirarem os carros do estacionamento ali perto e ela já está começando. Uma boa informação, eu agradeço. Quem que ligou? O Netinho do Sindicato dos Alimentos. Netinho, porque o secretário de Transporte, o Atílio Pereira, havia me dito semana passada que essa obra teria início, previsão de 60 dias para finalmente liberar esse acesso importante ali na região do Secap, na altura da Todd ou da PepsiCo, como que é. Enquanto isso, vamos tomando Todd. Vamos lá, Todinho. Todinho. O Sidney, do Santos Dumont, ele volta a reclamar da escola do Bananal, que fica localizada ali na rua Francisco Alves. Ela continua abandonada, é ponto de tráfego e tem algumas pessoas que ficam lá durante a noite para efetuarem assaltos. Tá uma bananosa. Tá uma bananosa. É uma escola estadual ou municipal, hein? Precisamos apurar, viu, Inajara? Isso. Ele também reclama das calçadas na Estrada do Elenco, que estão cheias de entulho. Isso não é só lá, Guarulhos inteiro está assim. E um vazamento de água na altura do 3.800, que está lá há mais de 3 meses e o asfalto já está cedendo. Sabe o que nós podemos fazer, Guarulhos? O que o Haddad fez em São Paulo. É dado um prazo para você arrumar a calçada, não arrumou dentro do prazo, R$300 de multa por metro linear. A responsabilidade da calçada é do proprietário. Mas a prefeitura tem que fiscalizar e cobrar. Vamos lá, mas o 0800 10 10 42, o SAI, qual é a reclamação de água? Vazamento de água na Estrada do Elenco, altura do 3.800. Atenção, assessoria de imprensa do SAI. Vamos lá. Essa estrada é um elenco de reclamações. O Lima, da Conseg do Vila Galvão, reforça que hoje, às 19h30, vai ter uma reunião para apresentação da nova diretoria, questões de segurança e melhorias na região. O Conseg da Vila Galvão fica localizado na Rua dos Coqueiros, número 74, próximo ao Lago dos Patos. É interessante, Lima, eu gostaria que você convidasse o Conselho Tutelar da sua região, porque semana passada nós tivemos reclamação que os conselheiros tutelares são convidados a participar das reuniões e não participam. Eu gostaria que você convidasse, pelo menos tente, viu? Vamos ver se o Conselho Tutelar... Aliás, esses conselhos tutelares... É trabalho de graça, né? Não, são remunerados, são eleitos remunerados. Remunerado. Alguns dizem até que virou cabide de emprego. Hoje é chique você ser. Não sei. Eu prefiro acreditar que temos bons conselheiros. Que não são todos iguais. Exatamente. Prossiga. O Durval, da Vila Isildinha, ele fala que ali na Vilani, no terminal de ônibus, está precisando de uma melhoria, porque as pessoas não têm lugar para parar, há concentração de pessoas ali, principalmente no horário de pico, e elas têm que ficar aguardando muitas vezes até no meio da rua. Então ele pede para que coloque um terminal ali, uma estrutura, para que as pessoas possam esperar o ônibus com mais conforto. Na verdade, tem uma parada de ônibus, não é um terminal. Uma parada, não existe o terminal. Onde que é, Inajara? É na Vilani. Na Vilani, na região dos Pimentas. É isso, é o ponto final dos ônibus ali
de todos os ônibus daquela região. Certo. E ele também fala de um acesso da estrada do Capão Bonito para trabalhadores. Ele falou que esse acesso está precário e nos horários de pico também é impossível a pessoa passar ali com rapidez. Há trânsito no local, ele vê se pode fazer alguma melhoria ali. Ali é difícil, porque não era nem permitido acesso a trabalhadores, né? Aí estão sendo. Depois é que abriram um, abriram outro. Mas... Eu ia me perguntar se esse é homologado ou não, se é permitido ou não. Esse deve ser clandestino. O Antônio Luiz do Vale, ele só registrou que ele esteve lá nesse último fim de semana ali no estádio do Flamengo e ele falou que a capacidade, ele estava lotado de pessoas, que segundo informações que ele conseguiu pegar lá, tinha aproximadamente 2.000 pessoas lá. 2.000? É pouco. Ele falou que tinha mais pessoas Na do fase que que o Flamengo está hoje, representando o Guarulhos, tinha que ir no mínimo 7, 5 mil. Capacidade para 15 mil, não é isso? O dia que liberar aquela outra bancada, né? Mas o se o poste não cair, né? O Luiz do Vale é um torcedor, um fanático pelo Flamengo, no bom sentido, mas a torcida tem deixado a desejar. O público não tem sido dos melhores, não. Eu não sei também se não falta... Está parecendo a torcida do São Paulo, só vai quando está na boa. Né? Quando o time está capengando. A do Santos, né? Agora a maior torcida do mundo é do Santos, né? Prossiga, Najá. O Aloysio do Parque Primavera reclama que a prefeitura tirou uma linha de ônibus que fazia Metacil Shopping. E agora o pessoal da região ali do Parque Primavera só tem a opção do ônibus Penha, que é intermunicipal, mais caro e o trajeto dele é diferente desse outro. Né? Maior, e as pessoas que têm que trabalhar, principalmente que elas retornam tarde da noite para suas residências, elas têm dificuldade, porque elas têm que andar muito até as suas casas. Olha, impressionante. Você reparou como o shopping virou uma referência em Guarulhos? Porque as pessoas querem de ônibus para o shopping. Né? É interessante isso. O Luciano da Ponte Grande, nós falamos semana passada de um programa de reciclagem nas escolas, que estava parado pela falta de caminhões. O nome do programa é Nossa Escola Recicla, que ele foi interrompido por falta de caminhões de coleta e está precisando de uma licitação para voltar com o programa. Então, o programa está parado nas escolas. Me causa estranheza que o Guarulhos não tem coleta seletiva em lugar nenhum. Não adianta você separar o lixo na sua casa, no seu condomínio, e depois vai juntar tudo. Onde? Não, no meu prédio vem uma empresa que recolhe. Particular? Particular. Mas da prefeitura tem alguma? Não. A prefeitura não. Já tentou ter, mas não... Colocaram aqueles coletores coloridos na rua, quebraram tudo. Aí depois vai na delegacia, o delegado manda o cara embora, pode quebrar, né? Mais alguma reclamação? Não, hoje é só. Então tá bom. Produção, 30 segundos, voltaremos. A primeira FM do Brasil. Rádio Imprensa. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Invista na sua tranquilidade e da sua família. Invista em seguro. Fale com a Guaru Corretora de Seguros. Seguros patrimonial, residencial e de automóvel. Fones 2087-3283 ou 98419-4151. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854
ou 2468-8152. O Sindicato dos Químicos de Guarulhos é uma entidade comprometida pela defesa intransigente dos seus representados. Auxílio creche, licença para o trabalhador na adoção de crianças, participação nos lucros e adicional noturno de 40%. Para mais informações, acesse o nosso site www.sindiquimicos.org.br ou pelo telefone 2409-7800. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 50 minutos, 7h50, Radar de Notícias ao vivo. Expectativa hoje, Arnone, Roberto, ouvintes e telespectadores. É o diário oficial da Prefeitura de Guarulhos, principalmente em relação à Câmara Municipal. Porque semana passada, quinta-feira, a Câmara aprovou novos cargos e assessores para os vereadores. Agora a surpresa foi o presidente da Câmara, Eduardo Soutur, no diário de Guarulhos, deu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, só vou nomear, acho que em 2014, se tiver dinheiro. Muitos entenderam que seria uma manobra para jogar os vereadores contra o Executivo para pedir mais verba para a Câmara Municipal. Eu conversei com alguns vereadores e eles dizem que vão exigir as nomeações nessa semana. Bom, agora, exigir, todos podem exigir. Quem agora, não, quem vai mandar... Não, é que tá, não, pelo seguinte... Como os cargos são nos gabinetes dos vereadores, os vereadores não dependem da autorização do presidente. Depende da assinatura. Não, depende do seguinte, da publicação da lei. Não. A lei não foi publicada ainda. Então. Mas é um impasse, hein? Agora te pergunto, Roberto, já tivemos essa discussão no passado. Falou, depende da... O presidente pode mandar um assessor de um vereador embora, se ele cismar com o cara? Não. É que tá. A nomeação é do vereador. Senão ficaria estranho. Você, vereador, o presidente não gostou do teu assessor de... Tem um atrito com o presidente fica de mão amarrada, não pode fazer nada. Mas tem que ter um motivo justo. A nomeação depende da presidência. E aí que vai pegar. Aí que vai pegar o negócio. O ofício que o vereador manda lá, vamos pôr com o meu nome lá para ser nomeado, de repente o presidente pode pôr na gaveta lá e dizer... Tem prazo. Hã? Tem prazo. Não tem verba, já que não tem verba. Aí é que está a questão. Quem é que garante se tem ou não tem verba? Debone. O que pode ser baseado, tentar segurar esse processo é o seguinte: como existe a lei de responsabilidade fiscal e a Câmara só pode gastar até 70% do seu orçamento com folha de pagamento. Muito bem, quem é que garante que está em 68,5%? Ligou o microfone? Tá tudo certo. Não, tá bom. O vigílio que tá algum problema no microfone, tudo certo? Perfeito. E então, quem garante qual é o atual patamar de gasto? Quem garante? Ninguém. E o microfone, Roberto? Não sei. Deve estar escondido atrás da gravata, por isso que não pega a tua voz. O vigílio que acabou acertando o microfone. Dá 30 segundos aí, produção. Vai ter um mistério. Um mistério aqui da velha novela. Ô, Vigílio, você que arrumou essa... Não. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. A primeira FM do Brasil. 7h54. Ele vai comandando o programa, andando o Exatamente. Vai ter um na Praça Nossa que imita ele igualzinho. E imita o parceiro, como é que é o
O Genibal Lacerda, o Louro José, como é que é? Sei lá como é que vai. Vocês estão falando. Bom, mas voltando aqui à questão, existe a lei de responsabilidade fiscal que determina que a Câmara Municipal não pode usar mais do que 70% em folha de pagamento. Responda a minha pergunta. O que garante que estamos gastando 68,5%? Debone. A palavra do presidente tem palavra, fé pública. Quero saber um... Não, tem que ter um relatório. documento. Ué, mas aí pode... Espera um pouquinho. Tem fé pública. Tem fé pública. Ele não faz assim na Câmara? Não deu quórum. Não é Sim. assim. Então. Ignora o placar eletrônico. No golpe de vista. Então na base, mesmo no golpe de vista. Isso aí vai ser bom na Copa do Mundo, se a gente é? adotar. Sabe que o Brasil consegue ser campeão na Copa do Mundo se a gente adotar a tática do Eduardo, né? Por quê? Porque você vai pro placar, o Brasil está perdendo 2-0 para a Inglaterra, você fala, não deu quórum, 2-0 para o Brasil, apaga aquele placar, pronto. Falando em não deu quórum, sabe onde não deu quórum? Sábado, na reunião do diretório do PT. Não deu quórum? Não deu quórum, rapaz. E a presidente Marisa de Sá fez que nem o Souturno. Olha, não há quórum, tchau. Encerrou os O trabalhos. pessoal estava com outras coisas para fazer. Ou não fazer, né? Ou não fazer. Viu? O pessoal faz escola rápido. Agora que o Eloy foi viajar, foi para as Índias. Foi pra Índia. Foi para Ele Índia. foi ver por que o pessoal anda sem chinelo lá. Ah, é? Então, acho que vai lançar o chinelo havaiana lá. ouvi Ele dizer tem o que ele- pessimista e o otimista. Eu ouvi dizer que ele ia passar lá na Tasmânia, para Aquele trazer um que diz, demônio né? da Tasmânia para Aqui cá. vai ser difícil vender chinelo, porque ninguém usa, só anda descalço. Ah, E é? o otimista diz, nossa, nós vamos lavar a égua de vender chinelo, aqui está todo mundo descalço. Ainda bem que o Eloy é vegetariano, né? Verdade. Lá na Índia, né? Ele vai tomar banho no rio lá Ganges. no Ganges? Tem que Dali tomar é banho no poluído, Ganges, dali é ué. O cara poluído. for lá e não tomar banho no Ganges? Mas será que é muito poluído o Ganges? Bastante. A pessoa todo mundo pelado pulando junto. Mas que viagem estranha, né? Imagina só você ir sozinho pra Índia. Ficar um tempo sozinho. Retiro espiritual. Aprender inglês Sabático. na Índia. Índio não Eu quer iria pra apito. Inglaterra. Índio quer pipoca? Eu também iria pra Inglaterra. Inglaterra, talvez Austrália. Será que ele foi aprender? Porque todo mundo fala que aqui era os Guaru que habitavam, né? Eu acho que ele foi descobrir por que que o pessoal fala inglês na Índia. Que foi dominada pela Inglaterra. Não, ele quer descobrir isso. Nem Que conta é piada. in loco. In loco. Ô, louco. Aliás, dizem Quanto tempo ele vai ficar na Índia, hein? Não sei. É longe, viu? É? Muito tempo. Até a próxima eleição? Mas ele falou que já deixou as diretrizes para as discussões. Está direcionado. Imagina. o Eloy me lembra o Brancaleone, né? Ah, bom, pensei que era o Branca de Brancaleone. Neve. Exército, você quer o Brancarnone. É um grande general sem exército. Está precisando de um exército mais... E a entrevista do Alencar ontem, amanhã vamos comentar isso, não deu amanhã. tempo, né? O Alencar falou, eu deixei de ser secretário em 2010. Lavou as mãos, rapaz, a Milênio. Branca do Arnone. Sim. É Até o amanhã. exército de Brancarnone. Ave Maria. Branca do Arnone. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.